Estamos no 31º Congresso Espírita de Goiás. Hoje um dia muito especial, um dia de comunhão entre os corações, entre as religiões. Esse passo foi dado de forma maravilhosa nesse painel. Estamos no intervalo. Como a gente pode intensificar ainda mais esse diálogo entre a nossa doutrina espírita com os outros irmãos das outras religiões? Bernardo, a gente acha que o primeiro passo é realmente se inteirar do que pensa aquela religião a respeito de determinados pontos. Porque às vezes a gente tem um imaginário, imagina uma coisa sobre uma determinada religião, imagina o que o catolicismo pensa e aquilo não é a doutrina mesmo da igreja. Então o primeiro ponto é escutar, ouvir, deixar que eles falem, prestar atenção, e a gente vai percebendo que muitas coisas a gente concorda. Quer dizer, nós não estamos assim em tão desacordo. Você tem pequenas divergências ali de meio, mas no fundo nós estamos dizendo com outras palavras, às vezes, a mesma coisa. E entender também aquilo que é diferente. O que é diferente e precisa ser respeitado. E a gente não precisa concordar para conviver bem. Nós podemos manter a nossa posição, manter a nossa divergência e mesmo assim ter uma ótima convivência. Eu acho que é o segredo da fraternidade. Porque imaginar que só existe fraternidade onde todos concordam é uma fraternidade impossível, utópica. Eu acho que a fraternidade verdadeira é aquela que aceita a diferença e não torna a diferença um cavalo de batalha. Os pontos que nos convergem são muitos, os que divergem têm alguns pontos, mas esses pontos que divergem talvez façam que cada doutrina cresça, talvez. Exato. Nesse diálogo a gente acredita que vai havendo uma reformulação, um novo olhar que pode aprimorar ambos, né? E também o estudo do Evangelho, o estudo do Novo Testamento, do Velho Testamento, qual a importância que o espírita absorva isso no seu coração? A gente acredita porque se o espírita não absorver isso, ele não tem como dialogar com as outras escolas cristãs, né? E por outro lado, ele não tem como extrair a essência espiritual da mensagem. Então ele precisa de uma maturidade hermenêutica. Ele precisa adquirir uma maturidade no interpretar os textos bíblicos, para que ele também não seja ingênuo e não deixe, por exemplo, a grande experiência tanto da igreja protestante quanto da igreja católica, que tem muito mais tempo do que nós, na interpretação da Bíblia. Haroldo, e se você pudesse falar para aquele coração que está precisando de um consolo agora, que está em dúvida, se encontra um conflito talvez nesse discurso interreligioso, às vezes no lar, porque pode ter uma mãe de uma determinada religião, um pai de outra, o que você falaria para esse coração? Olha, a gente diria que Deus é infinito e Deus é muito, muito maior do que qualquer religião. As religiões, na verdade, são lentes que tentam compreender Deus, mas Deus está acima de todas elas, né? E de uma coisa nós não temos dúvida, um dos pontos da essência do Criador é o amor e a sua justiça. Então, se nós tivermos uma conduta amorosa e justa, que respeite o outro, que respeite o bem comum, a que religião nós pertencemos é totalmente secundário. Porque a religião é um caminho que eu escolhi para fazer o meu processo de experiência com Deus. Mas cada um tem o seu. E quando a gente entende e relativiza isso, e entende a essência do Criador, a gente se sente confortado, que há espaço para todo mundo. Muito obrigado.